aí, galera? Suave na nave, chique na bigorna, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Varíola Virulenta. Como você tá, Chay? Salve, meu querido miojo, salve, camaradas ouvintes. Eu vou muito bem, apesar de uma pequena coriza que me abate. Eu tô muito bem, muito feliz, porque hoje estamos começando o episódio de número 13 deste programa de áudio, onde vamos falar hoje sobre um tema que tá deixando o miojo a Faria Lima sem sono. Não só a Faria Lima, né? Parece que tem várias Faria Limas aí sem sono. Mas antes de pularmos nesse episódio, já vou deixar os anúncios aqui. Se você tá escutando a gente aí, se tá escutando em qualquer um dos seus agregadores de podcast, já segue o Varíola, né? Segue o Varíola, deixa aí o seu joinha, a sua contribuição, o que você acha do podcast, as estrelas, o quadrado, coloca tudo aí para poder fazer as plataformas divulgarem mais nosso conteúdo. Se você ainda não segue a gente no nosso TikTok, no nosso Instagram, vai lá, dá uma olhada no conteúdo, porque lá a gente tá colocando recortes. Às vezes você esquece de ouvir o episódio e fala assim, nossa, hoje é terça, hoje é quinta, é dia de episódio novo do Varíola. Nada mais importante no meu dia do que escutar o Varíola. Exatamente. Até porque a gente traz informação de qualidade e debate acalorado. Pra todos vocês, sempre. Então vai lá, segue a gente nas redes sociais, no Varíola Virulenta no Instagram e no Varíola Virulenta no TikTok, onde a gente tá postando aí os cortes de cada episódio, né, pra dar aquela vontade de vocês escutarem o episódio inteiro, beleza? E também temos o nosso querido Apoia-se. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer o nosso Apoia-se, a gente dá essa sugestão para que você possa ir lá no nosso Apoia-se para saber as formas que você pode contribuir financeiramente para que esse podcast permaneça no ar. Exatamente, a gente tá ali com uma coleçãozinha que a gente já falou aqui algumas vezes, com algumas artes exclusivas para apoiadores do Varíola, que são artes da Revolução, que a gente tá pegando aí alguns ícones para fazer algumas interpretações com liberdade poética sobre esses personagens. Inclusive, se você tiver aí alguma sugestão, alguma figura que você acha foda e que você acha que mereça ter uma arte exclusiva, manda pra gente que a gente vai produzir com certeza e deixar lá no nosso Apoia-se. Olha que maravilha. Tá vendo? Quer fazer parte dessa produção? Então segue lá nosso Apoia-se e vê as formas mais acessíveis para você poder contribuir com a gente, beleza? Nada mais, nada menos, vamos pular para o nosso episódio porque a conta tá ficando cara. Episódio de hoje, Tarifaço Laranja. Camarada Miojo, você já jogou truco? Mano, já, bastante. E sem carta na mão. Essa é a premissa do truco, né? O truco, ele tem ali, é um jogo de 4 pessoas, 2 duplas, e basicamente ou você não tem nada, ou você tem alguma coisa na mão, né? Você tem que estar muito garantido, ou você tem que saber blefar muito bem. Você sabe blefar bem, Miojo? Eu não sei não, eu sou péssimo. Cara, eu sei, mano. Eu sei blefar bem, assim, às vezes, tá ligado? Até agora que eu tô falando que eu sei blefar, eu tô blefando, entendeu? Então essa é a parada. O truco é isso, né? É um jogo de blefe, é um jogo de psicológico. Eu fui amaldiçoado, eu tenho uma cara muito expressiva, então eu não consigo disfarçar o meu blefe, então eu sou sempre pego. Mas existem formas de se jogar truco. Mas você já esteve numa mesa em que alguém te trucou e você se inflamou e pediu 6, independente da sua mão. Exatamente, já, claro. E aí a pessoa que sabe que também não tá com pouca bosta na mão, dobra a aposta e fala 9. E aí a gente já sabe que entre o 9 e o 12, você sabe que o caos vai tomar conta, a mesa vai ser chutada, o baralho vai pro caralho, e meio que acabou o jogo. O jogo vai ser resolvido na gritaria a partir daí. Eu acho que é mais ou menos essa situação que a gente tá prestes a viver no mundo, meu gente. Não sei se você tem essa visão, mas eu sinto que a gente tá nesse momento entre o 9 e o 12.
Mano, eu acho que a situação atual global do planeta está exatamente nessa analogia de um jogo de truco. E uma das características importantes do truco é o quê? A gritaria. A gritaria que faz o truco ser truco, né? Você Exato. tá lá e o cara pede truco, aí você grita 6 e dá um tapa na mesa, o outro cara fala 9 e vem cuzão, e assim vai o jogo. E eu acho que neste momento estamos vivendo isso, porque quem tá jogando truco, de um lado a gente sabe que é o Donald Trump. O resto da galera tá na outra dupla, vamos dizer assim, que é o resto do mundo, né, que tá nesse debate aí. Os Estados Unidos tá trazendo um monte de impostos de importação para praticamente todos os países do mundo, né? Esse debate começou desde a campanha eleitoral do Donald Trump nos Estados Unidos, ele ganhou e ele tá cumprindo o que ele falou que ele ia fazer, que ele ia colocar um tarifaço. Não só isso, outras coisas estão sendo implementadas nos Estados Unidos, a gente já vê que os Estados Unidos já tá germinando não, né? Eu acho que ele já germinou os primeiros estágios do fascismo, com prisões aleatórias, né? Tá fazendo revista em cidadão, sem autoridade legal para fazer isso. Então, essas coisas já estão acontecendo, mas num aspecto mais internacional, que talvez faça parte desse plano fascista interno também. Ele tá querendo mexer com a economia mundial. Então a gente precisa entender um pouco sobre como funciona essa economia mundial, o que tá acontecendo, para que a gente possa entender o porquê que a galera tá chamando isso de tarifaço, né? Por que o Trump tá dando vários impostos em cima de produtos importados e o que levou ele a entender que era necessário isso acontecer, né? Eu acho que, como sempre, a gente vai puxar brevemente um contexto histórico, né, pra gente compreender exatamente o que tá acontecendo, o que aconteceu no mundo pra gente estar nessa situação hoje. Eu não sei se você se recorda, Chay, mas o mundo teve uma coisa chamada Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eu era muito novinho na época, mas eu fiquei sabendo que rolou. Nesse processo, o que acontece? Principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha uma situação ao qual o Japão era proibido de ter exército, né? Ele foi proibido de ter exército pós Segunda Guerra Mundial. A Europa tá praticamente destruída por causa da guerra e existe uma necessidade de reconstrução da Europa por si só para que a economia mundial volte a funcionar. E existiam dois interesses ali, né, muito claros, que era o da União Soviética, mas o interesse também dos Estados Unidos. A gente vai focar no interesse dos Estados Unidos nesse episódio, porque é isso que importa agora para essa situação global que a gente está vivendo. Em 1944, né, depois ali durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma reunião em Bretton Woods, nos Estados Unidos, né, em New Hampshire, que eles estavam falando sobre esse sistema financeiro global. Essa reunião teve mais ou menos uns 44 países ali que estavam discutindo sobre o que seriam os próximos passos para a economia. Porque eles tinham acabado de passar da Grande Depressão de 29, que foi um colapso assim gigantesco na economia já. E eles, pós-guerra, eles não queriam que isso acontecesse novamente. Neste momento, foi-se criado o que a gente conhece tanto aqui no Brasil, né? O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e também foi criado o Banco Mundial, que a função dele era, dessas duas instituições, era de meio que ajudar a balança comercial e financeira e a reconstrução dos países pós-guerra, especialmente na Europa, né? Além disso, nessa reunião, o que foi definido? Foi definido que eles iam usar um novo sistema monetário internacional. E esse sistema, ele seria lastreado, ele seria colado, ele seria utilizado do dólar estadunidense, né? Do dólar americano. Porque antigamente era muito difícil fazer essas relações internacionais porque você não tinha uma moeda comum, né? Por exemplo, você vai fazer uma troca com a Espanha e aí os caras têm, vamos supor, o peso espanhol. Uhum. E aí você tá no Brasil com o real. E aí, mano, o que eu vou fazer com esse peso espanhol no Brasil? Nada. Porque eu não consigo vender. Eu tenho que ir na casa de câmbio, eu tenho que fazer a troca, sabe? É por isso que eles faziam, e alguns países ainda fazem, a troca comercial em paridade com o preço do ouro. Exatamente. Isso que era feito antes. Uhum. Né? Hoje não é tão comum esse tipo de troca baseado no lastro do ouro. Eu lembro que isso aí eu já lembro, eu estava vivo, que rolou isso acho que foi a Líbia que quis trocar do dólar pro ouro,
e tomou um golpe dos Estados Unidos, né? Que foi no Exatamente. a queda do Gaddafi. Muammar Gaddafi. Exatamente. Por quê? O dólar, ele se torna uma moeda lastreada ao ouro, tá? Ela já era lastreada ao ouro. Então, em vez de a gente ficar usando o ouro, vamos usar o dólar, que é mais fácil de movimentar, e ele já está lastreado ao ouro, então vocês têm uma segurança internacional disso. Isso era muito importante para os Estados Unidos, né? Porque dessa forma ele conseguia emprestar dinheiro e ajudar a Europa a se reindustrializar para que eles pudessem melhorar a economia, para que eles também comecem a comprar os produtos dos Estados Unidos. Mas o mais importante é que você tem um domínio do sistema financeiro global quando você emite a moeda, né, que faz esse balance. Para quem não sabe, né, o que é lastro é essa garantia, né, do valor real da moeda. Então, o ouro sempre foi usado por muito tempo, o ouro, porque você tem uma taxa do ouro, e aí você fala que por exemplo, uma barra de ouro vale tantos dólares, entendeu? E aí você sabe que esse é o valor que você vai usar. Na verdade era uma onça, né? Uma onça de ouro, ficou uma taxa fixa de 35 dólares. Então, você tem essa noção de quanto que vale através da flutuação do ouro. Mas o que acontece posterior a isso? Porque isso está acontecendo em 44, né? Em 70, na década de 70, se eu não me engano, em 71, quando Nixon era presidente, algumas coisas mudam nesse acordo que foi feito. E uma dessas coisas é que agora o dólar vai ser lastreado no quê? No eu garanto. Foi isso. Hoje o dólar ele é lastreado no eu garanto. Porque não existe mais. O Nixon ele rompeu o lastro do dólar com o ouro. E aí você muda a dinâmica internacional da economia. Porque agora, quando você tem o fim desse lastro, o dólar se tornou o lastro das outras moedas. Exatamente. Ele se torna essa referência para que o mundo saiba o quanto que a sua economia está indo bem ou mal, ou quanto a sua moeda está valorizada. Que eu acho uma puta estupidez. Principalmente porque o fato é que você pode imprimir moeda. Você imprime moeda. Isso é importante a gente compreender essa ideia, porque isso vai gerar o quê? A hegemonia internacional dos Estados Unidos, o crescimento da OTAN, porque eles também queriam ser a polícia do mundo. Então, eles fazem o crescimento das suas bases militares na Europa. Eles têm a sua influência no Japão, já que o Japão não pode ter exército. Eles controlam diretamente e indiretamente toda a negociação internacional, porque a moeda que está fazendo isso é o dólar. Isso manteve uma certa estabilidade econômica internacional no período de pós-guerra. Porém, você tem as limitações disso também, né? Porque se a economia dos Estados Unidos ficar ruim, isso é um problema. Esse processo de dolarificação, né, vamos chamar assim, da moeda internacional, ele facilita as trocas internacionais, então isso também ajuda no quê? No processo de industrialização desses países pós-guerra. Porque agora eles estão recriando, né, eles estão pegando empréstimo ali no início, com o Banco Internacional, com o FMI, para reconstruir o país. Isso é o quê? Reconstruir também a indústria desses países. Com isso, com o dólar sendo uma moeda agora de fácil troca, né, para você comercializar qualquer coisa e beneficiando claramente os Estados Unidos, o que isso gera também? Isso gera um processo de desindustrialização dos Estados Unidos. Por quê? Porque como sua moeda é valorizada, eu tenho dólar e minha moeda é valorizada, fica caro para mim produzir produtos internamente do país. Vale mais a pena contar com mão de obra barata de um país do terceiro mundo e a gente só lida com a exportação. É mais ou menos isso? Exatamente. Então aí você tem o surgimento de alguns polos, né? Você tem o surgimento principalmente do polo asiático de produção, e ao qual a gente vai ter a China. A China simplesmente entende que precisa industrializar, e ela precisa industrializar rápido, e ela precisa vender os produtos baratos. Como a China está passando um processo de reorganização econômica que está acontecendo ali na China, e política e social, por causa da Revolução do Mal, aí você tem a guerra, né, internacional, isso prejudica em várias coisas, não sei o quê. Eles estão reorganizando o país internamente, e um dos modelos que eles criam é o modelo de industrialização barata, que é esse sistema que vivemos por muito tempo, mas ele está acabando. A China não está vivendo mais esse processo de industrialização, embora ainda seja mais barato produzir na China, mas os produtos estão encarecendo.
A gente já falou nos episódios anteriores de que a taxa de crescimento do salário mínimo, né, do salário do funcionário na China, cresceu muito, porque eles têm muita consciência social e os trabalhadores fazem greve. E isso força que a qualidade de vida deles melhore. Embora, tá? Vamos deixar claro que ainda as condições de trabalho na China não são ideais, eles trabalham pra caralho. Não é igual ao Brasil. Mesmo na escala bosta de 6x1, o Brasil, em média, trabalha menos do que ainda a China, o trabalhador médio. Entendeu? A diferença é acessibilidade à qualidade de vida, que lá é maior do que aqui. Que é outra discussão isso. Então a China começa a produzir, ela começa a industrializar e ela começa a vender barato. E a China começa a sugar, praticamente, não só a indústria dos Estados Unidos, mas a indústria do mundo inteiro. Né? Tanto Sim. que a China tem esse apelido de ser a grande fábrica do mundo, né? Você lembra da época que o pessoal falava que você estava em Pequim e você não conseguia ver o céu por causa da fumaça? Sim, era uma das cidades mais poluídas do planeta, né? Eu lembro disso. Exatamente, cara. Mas parece que essa época passou, né? Eles saíram desse processo. Passaram por esse processo, né? É, mas eles saíram. Aham. Eles não estão mais nesse processo de poluição exacerbada assim do mundo. É tanto que a China, ela encabeça muito esses projetos de energia limpa, né, no mundo. Eles têm políticas públicas que fazem meio que o reforço dessas atividades que vão reduzir a poluição no mundo, né? É meio que um projeto do país mesmo de fazer isso. Então, o que nós temos aqui, Tchai? A gente tem os Estados Unidos hoje, que perde sua indústria para você poder fabricar mais barato e você manter um valor de um produto meio que estabilizado por muito tempo. Mas o que acontece nesse processo? Dá para fazer uma relação com o Brasil, né? O problema é que o Brasil ele nunca teve o real como moeda internacional. Mas se você analisar o processo brasileiro, ele é um pouco parecido. A gente para de manufaturar as coisas aqui. Então a gente vira um país do quê? De terceiro setor, de serviços. E os Estados Unidos virou um país de serviços. Os Estados Unidos já não é mais um país que fabrica. Ele não tem fábrica, mas uma indústria de fábricas muito forte. As pessoas ainda precisam trabalhar. E aí você tem o quê? Serviço. Um exemplo disso é até mesmo o emprego que eu tive lá, né? Eu trabalhei pra Apple. A Apple não fabrica nada, porra nenhuma no país. Eles vendem o serviço, eles vendem o produto e o serviço que vem junto com o produto. Mas os produtos da Apple, eles são fabricados na China, né? Em outros países. Exatamente. Tanto que na China tem... Não sei se é verdade, eu vi isso em vídeos no YouTube, essa é a minha fonte, de pessoas que viajam pra China e compram gadgets, celulares, computadores da Apple lá, só que não são da Apple, né? Eles não têm o logo, mas o hardware é o mesmo, porque é fabricado lá. Exatamente, você consegue montar um iPhone comprando as peças separadas. Você consegue fazer isso, você consegue montar um PC com as peças. E as peças que são assim, fabricados na fábrica, né, que tá lá. Não só isso, né, mas você já viu as cópias de Louis Vuitton, das bolsas e não sei o que lá? Ah, isso aí tem até aqui no Brasil, né? Se a gente for Não, no Brás. mas eles têm uma cópia premium. Ah, é? Ah, não. É. Porque Não é aquela cópia, não é a cópia da 25 de março, não, irmão. Talvez seja feita com o mesmo material, só não carrega a logo da Louis Vuitton. Não, eles carregam a logo da Louis Vuitton, que é cópia mesmo, é cópia. Não é tipo parecido e tá escrito Louis Vuitton. É Louis Vuitton da marca mesmo. É coisa de você levar a bolsa. Eu já vi umas matérias sobre isso, de os caras comprarem, né, pegarem uma bolsa, que é essa que eles chamam de counterfeit, né? Que ela é copiada, ela é idêntica, e levar numa loja oficial do Louis Vuitton e os caras não sabem a diferença. Ele está, tipo, em tudo. Na costura, a forma de costura. Porque tem uma forma de costura específica, os pontos da bolsa, tudo igual, idêntico, cara. Mas ela só custa, tipo, 50 vezes mais barata. E a mesma bolsa. Então, a China, ela se desenvolveu nesse processo também. A China, ela não adotou as leis internacionais de copyright por muito tempo. Então, ela teve a oportunidade de fazer o quê? Aprender os processos de uma forma efetiva e entender como que funciona os processos de industrialização daquela empresa. Então a China passou por muitos anos fazendo parceria com empresas, mas isso era interessante da China. Quando os Estados Unidos começa a industrializar, ele vai perdendo essa força de industrialização, ela tá movendo, por exemplo, partes da fábrica ou fábricas inteiras pra China. O que a China fazia, cara? Que é um bagulho que no Brasil, cara, eu tenho um ódio, que a gente nunca fez isso. Então, por exemplo, se via a China, via a Ford
Se a empresa de carro nazista sai dos Estados Unidos e ia pra China, o que a China fazia? A fábrica ia pra lá, mas ela ia junto com uma empresa chinesa. Então, a Ford na China não era Ford. Era Ford alguma coisa. Que era o quê? A empresa chinesa que fabricava as coisas da Ford na China. A China entendeu que ela não poderia deixar as empresas simplesmente vir. E fazer o que quisesse. E por quê? Porque se desse 5 minutos e os caras quisessem ir embora, e aí? O que você faz? Você perdeu a tecnologia, porque os caras levaram a tecnologia embora, você perdeu os trabalhos, você perde tudo, né? Será que isso já aconteceu no Brasil? Ah, pô, a gente vê isso toda semana. A gente viu bastante isso, sobretudo no governo do Bolsonaro, né? Com a. Acho que foi a Ford, né? Que saiu daqui. A Ford saiu, agora tá saindo também a Mercedes-Benz, tá saindo, só vai ficar o caminhão, a fábrica de caminhão. Os carros não vão ser mais fabricados no Brasil. E aí você tem essa fuga de conhecimento, né? Você oferece seu país pra produzir, oferece a um preço baratíssimo, e aí quando os caras não querem mais, eles vão embora. A China, dentro do mundo capitalista, eu consigo enxergar agora, Miojo. A China é o mago do mal, porque ela entendeu como funciona o jogo, ela sabe jogar o jogo, e ela cria contratos que, assim, se você quiser romper o contrato, você se fode, ela não. Ela fica com a tecnologia, né? Nesse caso que a gente tá falando de veículos também, mas a gente tem o caso também de microchip, eu não sei se é de placa de vídeo, mas teve uma briga com a Nvidia há uns tempos atrás. Ei, a Nvidia é proibida de vender tecnologia de placa de vídeo pra China. São proibidos. O governo estadunidense proibiu a Nvidia de vender pra eles. Só que quem tava vendendo, se eu não me engano, era uma empresa da Inglaterra, do Reino Unido. E aí rolou uma briga, tipo, a Nvidia, os Estados Unidos não aceitou que a China fizesse parte tivesse a sua empresa em território chinês com a tecnologia. E aí meio que rolou uma briga ali e quem se fudeu nessa história foi a Inglaterra, né? O Reino Unido, porque perdeu a tecnologia para os Estados Unidos e para a China. Existe uma campanha, né, grande agora, neste governo do Trump, de fazer a fábrica, né, que tá em Taiwan, porque Taiwan é o maior produtor de microchip do mundo, né? E isso é super importante, porque hoje a gente vive no mundo da tecnologia. Tem microchip e você não consegue fazer muita coisa. E existe um projeto de que uma sede da fábrica de Taiwan vá para os Estados Unidos. Vai ser um complexo gigante que eles vão poder produzir microchip nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos também tá cagando para direitos autorais. Então ele quer essa fábrica porque ele quer roubar a tecnologia e desenvolver sozinho a tecnologia deles. É isso que eles querem fazer. Porque a produção de microchip é algo muito complicado. Não dá para fazer uma engenharia reversa nesse caso. É muito dá mais para fazer difícil. dá para fazer uma engenharia reversa. Mas é muito caro. Se você já viu como que é, você já viu vídeo de como é produzido, tipo, por exemplo, chip de computador? Não faço a menor ideia. Mano, é com, tipo, roupa. Parece que você tá, tipo, numa quarentena dentro da fábrica. Porque tipo, não pode ter contato de nada externo. Por exemplo, se eles produzem um chip, e aí, através da análise do chip, dependendo dos blocos, né, de conexões dos semicondutores que param de funcionar, esse chip vai ser um i3, um i5 ou um i7. É o mesmo chip. A única diferença é a qualidade desse chip. Então, se na produção, na confecção do chip, por exemplo, vamos supor, isso aqui é um exemplo bem viajado meu só pra trazer pra materialidade. Se pra você ter um i9, você tem que ter 10 placas de semicondutores funcionando no chip, esse chip saiu com 7 placas funcionando. Então isso não pode ser mais um i9. Porque pra ser um i9 ele tem que ter pelo menos 8 placas funcionando. Então, agora vai ser um i7. Ah, mas tem 5 placas funcionando. Então é um i5. Ah, tem 3 placas funcionando. Então é um i3. Então, essa qualidade de como que essas chapas são feitas, né? Esse processo do semicondutor, dos microchips, ele é muito complicado e ele é caro, ele é complexo. A tecnologia para montar, eu tô falando do maquinário para você montar isso. Então os Estados Unidos têm um interesse super grande nisso, com Taiwan, por isso que tem toda essa questão da discussão sobre... A China reconhece Taiwan como um território nacional, e os Estados Unidos fica falando que meio que protege, né? Ah, nesse cenário é meio óbvio, né? Nesse cenário é óbvio que os Estados Unidos vai considerar a soberania de Taiwan. E só pra vocês entenderem, gente, por que Taiwan é importante e por que a China fala que esse território é deles? Porque em Taiwan, quem mora em Taiwan, tecnicamente Taiwan foi
asilo de quem perdeu a guerra na Revolução Chinesa. Do Kuomintang. Exatamente, eles usam a bandeira ainda da China Sim. antiga. A bandeira do Taiwan é a bandeira da revolução que perdeu. O que eu sei dessa galera aí que eles perderam, que era o partido Kuomintang, do Chiang Kai-shek, e eles foram exilados na ilha de Taiwan, e lá eles começaram uma ditadura, né, que foi até os anos 80, 90, até o final dos anos 80, eu acho, que rolou uma ditadura lá, mas a China sempre não comprou a briga diretamente, mas sempre considerou território chinês, porque aparentemente é o que de fato é. Sempre foi, né? E aí, a gente tá falando de todo esse embaralho mundial sobre economia, sobre o dólar, sobre o lastreamento, para chegar nesse cenário atual. Os Estados Unidos, ele tá em momento de recessão econômica, embora isso ainda não foi anunciado, mas irá ser em breve. Ele está num processo de recessão econômica e ele não tem fábricas. Ele não tem como produzir produtos internos. E aí, através disso, isso já foi do primeiro mandato do Trump, ele já falava sobre isso, que ele queria fazer o quê? Impor tarifas, né? Que a gente, em português, o certo de falar é impostos. Porque parece que tarifa é uma coisa diferente. Mas o que eles estão falando de tarifa é porque, desculpa, os animais da imprensa tá traduzindo tariffs, que é a palavra de imposto. Seria a ideia de imposto, né? Para esses produtos internacionais, tal, não sei o que lá. E aí o pessoal aqui tá traduzindo como tarifas. Mas tarifa pra gente não faz muito sentido. Pra ficar claro na cabeça, eles estão falando de imposto. Eles estão falando cobrando imposto de importação. E o Trump surtou, né, Thiago? A gente viu nesses últimos dias, na verdade desde que ele chegou à Casa Branca pelo segundo mandato, né? Essa já era uma prática do primeiro mandato dele, logo que ele chegou na Casa Branca da primeira vez, ele já veio com um pacote de tarifas. O Brasil, da primeira vez, entrou nesse pacote, né? Principalmente pelo aço, uma tarifa de 10%, tarifa, né? Com imposto de 10%. E agora, de novo, né? Ele voltou para Casa Branca e é o que tá dando o que falar. Ele colocou primeiro uma tarifa, um imposto de 10% em vários países, de novo em cima do aço do Brasil, que o Haddad falou que não era pra gente se preocupar, porque da última vez ele voltou atrás rápido. Que não é bem assim, né? Porque da primeira vez o imposto veio no começo do mandato dele e ele só retirou no final do mandato dele, depois de 4 anos. E agora, de novo, vários países sofreram esse imposto de 10%. E principalmente aliados, né? A gente viu que ele colocou tarifas não só no Brasil, mas no Japão. O Japão teve 26% de tarifa. A União Europeia teve 24%. São números assim, entre 20% e 30% ali. Só que o que mais tomou tarifa foi a China, né? Primeiro com 34%. Aí a China aplicou a lei de retaliação, que muitos países estão aplicando, né? Entre eles a gente pode falar da Colômbia e do México. Logo no começo, quando o Trump começou com esse papo de 10% o México e a Colômbia já tinham colocado um esquema de reciprocidade. E a China fez a mesma coisa, né? Tomou uma tarifa de 10%, depois uma tarifa de 34%. Aí colocou a reciprocidade, colocou 34% de imposto sobre os produtos norte-americanos. E qual que foi a resposta do Trump de ontem para hoje, de dia 7 de abril para o dia 8 de abril? Foi colocar mais 54% de tarifa em cima do produto chinês, que deu aí um total de 104% de tarifa em cima dos produtos chineses, e a gente chega nesse impasse do 9 pro 12. O que a China vai fazer nesses próximos dias, a gente não tem como saber, mas meio que tá todo mundo perdendo nessa briga, né? A China claramente falou foda-se, porque teve uma manifestação ontem sobre isso, né? Do lado chinês, e eles falaram que eles não vão arredar o pé e foda-se. Não, sabe o que é o mais engraçado, Thiago? Dessa porra? É que, primeiro, a fórmula que eles usaram eu vi isso. Já é idiota. Porque ele é basicamente o que a gente chama de déficit de importação e exportação. Que os Estados Unidos têm déficit. Que existe o déficit e o superávit. O superávit, gente, é quando você exporta mais do que você importa. O déficit é quando você importa mais do que você exporta. Aí ele fez uma fórmula que é basicamente essa fórmula. E aí eles falaram assim, não, mas a gente tem aqui isso daqui também. A gente tem, além, tipo, a fórmula é diferente.
Se você ver aqui embaixo, ele é dividido por esse contingente que vocês colocaram, que seria assim, se eu não me engano, a fórmula é importação... é exportação menos importação dividido por importação. Uhum. Essa é a fórmula. E aí eles colocam de diferente que um coeficiente de 0,25 vezes... Eu acho que eles colocam vezes 4. Ô, Chay, o que é 0,25 vezes 4? Eu não faço a menor ideia. Mas me parece que alguém errou muito. Não, isso não é erro. Isso eu acho que é malandragem. Ah, é malandragem? 0,25 vezes 4 é 1. E 1 multiplicado por qualquer coisa é o quê? Aquela coisa. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 10 é 10. Então eles colocaram esse coeficiente de 0,25 vezes 4 que, tipo, não representa porra nenhuma. Porque você tá multiplicando por 1. Então é a fórmula básica de déficit e superávit de taxa de importação e exportação. Por isso que é estranho quando você pega e fala assim, nossa, eles colocaram 34% de exportação. Mano, não é que o Japão cobra 34% dos Estados Unidos de importação. Isso não é um imposto real. É 34% de déficit que os Estados Unidos tem com o Japão de importação e exportação. É de déficit. Primeiro, isso daqui, que é má fé. Eu acho que é má fé. Certeza que é má fé isso daqui. Desse governo, eu não acho que eles são burros. Eu acho que é má fé, entendeu? E aí, eles colocam a tarifa na China, e a China pega e fala o quê? 6, irmão, eu vou colocar a mesma tarifa. Não, o mais engraçado é que o Trump fala, e não é pra vocês retaliarem a gente. Eu vejo essa retórica trumpista muito numa mídia liberal. Eu tava vendo muito vídeo hoje do UOL, principalmente. Eu vi uma jornalista, não lembro qual que é o nome dela, mas ela teve uma fala que foi tão péssima, que foi assim, o que eles vão fazer? Eles vão retalhar ou eles vão sentar na mesa pra negociar? Tipo, peraí, não tem mesa de negociação, sabe? O Trump não colocou essa mesa de negociação. Não, mas sabe por que existe essa história? Porque ele coloca meio que essa ideia de negociação, mas ele tira essa ideia. É a jogada dele, né? Não é uma mesa de negociação de fato, né? Esses países não estão sentando e falando, vamos dialogar, vamos conversar. Não, ele tá armando um circo, ele tá tomando decisões unilaterais e esperando como resposta subserviência. E essa resposta de subserviência não tá vindo. Muito pelo contrário, teve um chanceler, não sei se era um chanceler, um representante da China na ONU, que falou, tipo, a gente tá preparado pra qualquer tipo de guerra que os Estados Unidos queira, comercial ou qualquer outro tipo. Então, assim, realmente a China falou 6 e o Trump agora com essa nova medida que saiu hoje, meteu um 9, né? Tipo, beleza, a gente vai dobrar essa tarifa, então. Porque, assim, qual que é a meta do Trump, teoricamente? A meta do Trump é a seguinte, ele tem que desvalorizar o dólar, mas ele não pode desvalorizar muito o dólar. Porque se ele desvaloriza demais o dólar, ele deixa de ser uma potência hegemônica. Porque o dólar não tá valendo nada, entendeu? E isso, que teoricamente é a ferramenta que ele tem de controle do mundo, porque se toda a economia mundial tá baseada no dólar, se você quebra o dólar, você quebra a economia mundial. Faz sentido? Faz sentido. Então, a ideia é de você desvaloriza a moeda, mas se você desvalorizar demais, você quebra o mercado internacional, você quebra as economias internacionais. E é por isso que o mundo tá meio que assim, vamos negociar, tem gente que tá falando que não vai negociar e tal. A questão é que é necessária essa desvalorização do dólar para que você, tecnicamente, consiga reindustrializar os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos não vai conseguir ser reindustrializado com moeda forte. A grande questão é que se pá, a China tem mais dólar do que os Estados Unidos. Tem mesmo. Eles têm, tipo, reserva de trilhões, alguma coisa assim, tipo. Porque eles compram a dívida pública dos Estados Unidos. Eles são os maiores credores da dívida pública dos Estados Unidos. Isso, pra mim, Miojo, é a definição de comédia trágica, sabe? É uma situação trágica que a gente vai viver, que a gente vai presenciar a nível mundial, mas ela começa com uma comédia. Porque isso, pra mim, o que é? O país socialista comprar a dívida pública do país capitalista, da maior potência capitalista do planeta, e tá agora, sabe, tipo, nessa situação. Tecnicamente, em fevereiro, a China tinha 3 trilhões de dólares em reserva.
comprando dívida pública dos Estados Unidos. É muita grana. Aham. A dívida pública dos Estados Unidos tá em 16 trilhões, eu acho. E a gente preocupado com a nossa dívida, né? No Brasil. Não, a nossa tá suave. É, tipo, se você vê a dívida pública do Brasil hoje, ela tá em 314, tá mais ou menos ali em 315 bilhões. Aham. A dívida pública dos Estados Unidos, ela tipo assim, ela tá muito longe, mano. Ela tá em 36 trilhões de dólares. E a gente sabe que não tem como eles pagar isso. Não tem como pagar. Porque eles não produzem produtos. Essa que é a grande questão. É, e o que resta pra eles é fazer ameaça, né? É tentar sobreviver através da coerção e da força armada. Que eu acho que é esse cenário que a gente tá pra entrar. Ó, e olha só como que a dívida pública dos Estados Unidos, ela tá crescendo exponencialmente. Se eu não me engano, em 2016 mais ou menos, a dívida pública dos Estados Unidos, se eu não tô enganado, era de 3 trilhões. Em Nossa, 2016, irmão. Em uma Subiu década, muito, velho. eles aumentou 10 vezes a dívida pública dos Estados Unidos. 10 vezes, mano, em uma década. E se a gente for levar isso a sério, e essa velocidade, porque assim, essa velocidade vai aumentar. Então, na próxima década, quando a gente estiver em 2036, é possível que essa dívida pública já tenha na casa dos 70 trilhões. Ou pode ser, talvez, que ela nem exista mais, né, Miojo? Talvez. Não, a economia já A quebrou. A gente tá num momento decisivo aí pra rever essa parada aí. O que eu vejo é que os Estados Unidos está tentando mudar a ordem mundial da economia. Ele tá forçando isso. Ele tá forçando essa mudança para que o mundo se adapte a ele, né? Por isso que o Trump, no começo do seu mandato, falou tanto do BRICS. Porque se o BRICS realmente monta uma moeda cambial que só funciona entre os membros do BRICS, Acabou pros Estados Unidos. acabou, porque só os membros do BRICS, os membros fundadores do BRICS é o quê? 2/3 da população mundial? China, Índia, tá ligado? Só China e a Índia já tem metade da população Não, mundial. é tudo, irmão. É China, Índia, Rússia, África do Sul, Brasil, Bangladesh, não sei se a Bolívia tá também. Meu irmão, tem país a dar com pau aí já. Arábia Saudita também entrou. Entrou. Mas os 5 membros fundadores, se você parar pra pensar, né, que é Brasil, Rússia Índia, China e África do Sul. e África do Sul, só eles aqui, só a quantidade de transações que eles fazem entre si já é gigantesca. Tudo bem que a gente tá em déficit com a China, que é muito grande. E a China, não vamos falar aqui que a China também ela é boazinha, porque ela também tá cagando pro mundo. Porque a China ela tem uma estratégia muito específica de expansionismo econômico. Você quer um exemplo disso? A gente pode falar do aço. A China vai lá e produz aço. E ela começa vendendo aço no Brasil. Aí ela começa a vender aço no Brasil a um preço, assim, muito baixo. E aí ela começa a forçar a indústria a vender ao preço baixo também. Mas ela vende ao preço baixo ao ponto de, tipo assim, não é sustentável vender a esse preço. Você vai quebrar. Mas as empresas chinesas não quebram. E aí, você quebra as indústrias nacionais. E aí, depois que você quebra a indústria nacional, a única empresa que tá fornecendo aço agora é uma empresa chinesa. Uhum. E aí ela estabelece o preço que ela quer. Entendeu? Isso também é maquiavélico. E tem que ser levado em consideração nesse debate, né? Que não é tipo assim, ai, a China, boazinha, tal. Ela tem uma metodologia diferente de negociação no mundo, em comparação aos Estados Unidos. É que o que a gente vê mais de evidente, assim, de diferença entre Estados Unidos e China é que a China não usa a força das armas, né? Ela vai negociar de outras formas, quer, não quer, beleza. E a vida segue. A vida segue. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos vai invadir, vai ocupar, vai fazer o caralho, vai roubar. Assim, a comparação... Eu acho que não tem uma comparação, tá ligado? Eu acho que os Estados Unidos, ele é o mal do mal, muito pior. E a China se aproveita de muitas dessas táticas pra sobreviver. Mas também não é o ideal, né? Se a gente parar pra pensar da forma como ela atua. Não é exatamente isso. Exatamente isso. Mas a grande questão é que neste cenário atual do mundo, a China tá cagando, velho. Ela tá cagando pros Estados Unidos. O relato que eu vi essa semana, pesquisando pra esse episódio, foi o seguinte. Se eles aplicarem uma tarifa de 50% em cima do que já tem, pra ir pra esse 104% que você falou, Chay, a China falou que eles vão ligar o foda-se pro copyright. E já fizeram isso, né? Então... Não, mas agora eles vão ligar, tipo, foda-se o foda-se mesmo. Se os Estados Unidos colocar essa tarifa de 50%, eles vão produzir todos os produtos que são produzidos nos Estados Unidos
na China e vão vender exatamente igual os produtos e infinitamente mais barato pra quebrar a indústria estadunidense. Eu super apoio. Eu acho que tem que ser isso mesmo. Tá Eu ligado? acho que eu quero que se foda. Não tem, Eu quero que vai se fuder os foda. Estados Unidos? Pode os Estados Unidos. É aquilo, né, mano? Os Estados Unidos tem mais que o quê? Que se fuder. Tem mais é que se fuder, Rubão tava certo. Erra em muita coisa, mas aí ele tava certo. Eu acho que é esse cenário que é perigoso, né? É aí que tá é aí que mora o perigo. Porque essa parada, ela tá escalonando. Tá virando gritaria, dedo no cu. Como que isso vai se desenvolver pros próximos meses, né? Principalmente levando em consideração a situação de Taiwan, a situação do mar ao sul da China, que já tem semanalmente, não conflito, mas atividade militar ali entre os... Olha só, entre os navios das Forças Armadas estadunidenses e da China. No mar da China. A China só fica do outro lado do planeta. Mas os conflitos é porque os Estados Unidos declara que aquilo ali é mar aberto, né? É livre de navegação. Águas internacionais. Mas tem um lance ali com a China que tinha algumas ilhas ali que a China expandiu elas de uma forma artificial para poder expandir a sua métrica de dominação do espaço marítimo, né? Porque todo mundo tem a sua costa, aí você tem ali uma série de quilômetros que é a sua costa marítima até entrar em águas internacionais. A China meio que fez esse lance de pegar umas ilhas ali um pouco mais avançadas pro meio do mar, expandir essas ilhas de forma artificial, fazer habitação e o caralho, e aí falar, não, é tantos quilômetros a partir daqui. Não da minha costa lá atrás. E assim, eu acho particularmente que não tá errado não. Foda-se. É uma estratégia militar de proteção. É uma estratégia militar de proteção. Só que pros Estados Unidos isso não é legal. Então os Estados Unidos vira e mexe, tá ali com seus barquinhos, com as suas fragatas e o caralho, meio que perturbando essa paz na região, né? Tipo, não, isso aqui é água internacional. Não é. E a China fala, não é água internacional. Isso aqui é nosso território. Né? Já tem um atrito ali naquela região, ao sul da China. E talvez a gente veja aí uma escalada desse atrito. Não sei como é que vai ser. Não dá pra cravar, né? Pra fazer futurologia sobre esse tipo de assunto. Mas a situação tá escalonando. Isso é fato. Mas qual que é a grande questão? A grande questão é que todos esses fatores unidos, eles só deixam claro que a história se repete e ela vai se repetir em algo que a gente não tá acostumado a ver na nossa geração. Porque a gente vai ver uma guerra. Se você fizer a análise da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, o conflito não aconteceu assim. Mataram o Weimar e aí começou a Primeira Guerra Mundial, o assassinato dele. Não foi assim. Houve vários conflitos pequenos que estavam acontecendo até o momento que houve o estopim. E é exatamente esse cenário que nós estamos vivendo. Até por isso que muita gente fala, né, que a guerra na Ucrânia seria o primeiro capítulo desse terceiro conflito mundial. Exatamente. A gente tá vendo o desenvolvimento de uma coisa maior, que tá caminhando pra isso cada vez mais. Existe uma balança existe uma balança de poder, né, geopolítico no mundo, que estava sendo puxada ao limite com os Estados Unidos sempre. E aí você começa a guerra da Ucrânia. Esse desenvolvimento da guerra da Ucrânia leva a Europa a ter que se movimentar militarmente e economicamente para dar suporte à Ucrânia. E aí tem esse movimento já. Esse movimento também gera o quê? Há portas abertas para que ninguém preste atenção no que está acontecendo em Israel. E aí você tem um conflito militar em Israel de uma nação fascista, com o apoio de outra nação fascista, os Estados Unidos. E a Europa, ela toma aquela posição porque a Europa tem medo de se posicionar por causa da Segunda Guerra Mundial em relação ao Israel, porque senão tudo é antissemitismo. É uma conveniência, né? Esse lance do antissemitismo é pura conveniência para não criar atrito com os Estados Unidos, porque essa é a verdade. Ou atrito até mesmo com Israel, porque a gente não sabe quem manda nos Estados Unidos, né? Toda a grana dos Estados Unidos vai para Israel, é algo de se perguntar. Exatamente. E aí, além disso, a gente tem a intensificação desse conflito de Israel, que é um massacre ali acontecendo. E aí você vem com o Trump tentando mexer com a ordem da economia internacional. Cara, isso aqui é o capitalismo cagado na cara de todo mundo. Porque a gente não tá tendo regulamentação da economia, o capitalismo ele não consegue respirar direito, e a saída do capitalismo sempre é conflito, né? E é esse momento que a gente tá vivendo agora. A gente já tá vivendo o momento pré-guerra internacional. É um movimento pré-guerra internacional. Eu acho que esse conflito pode estourar com, por exemplo,
se a China decidir tomar Taiwan. Eu acho que isso pode ser o estopim. Mas dessa vez, a guerra não vai ser na Europa, não vai ser só na Europa, não, mano. Um pouquinho mais generalizada. Eu acho que a gente tem uma posição um pouco mais privilegiada nesse sentido. Não, com certeza. Porém, entretanto, contudo, os Estados Unidos vai ter guerra no território. Coisa que eles não têm. E eu tenho certeza que eles se fodem tendo guerra lá. Não se fuder assim porque, sabe, no geral. Mas- É porque os soldados estadunidenses não são treinados lá, né? Então eles não têm, tipo assim, por exemplo, o soldado chinês, ele é treinado na China. Pra entender a China. Então se tiver uma batalha campal na China, Nossa, não tem eles têm como. conhecimento. Entendeu? Flashbacks, me veio flashbacks aqui da Guerra do Vietnã agora. Mas eu não acho que a China, por exemplo, se isso gera uma guerra a esse ponto, que a China não vai ir pra terra no território estadunidense. E vai ser uma guerra de drone também. Vai ser uma guerra de bomba, basicamente. É isso que vai acontecer. Nossa, mas será que a gente vai chegar nesse cenário, Miojo? Porque eu fico pensando assim. Eu acho que sim, porque os Estados Unidos já tá desesperado, cara. Que solução tem os Estados Unidos pro mundo? Na Os verdade, Estados Unidos se você é um analisar. rato aquado. É um rato aquado. E É. rato aquado ataca. Se você não sabia disso, saiba, sempre que você encontrar um roedor e ele se sentir acuado, sem saída, ele vai voar em você. E é essa a posição dos Estados Unidos. Mas eu fico pensando também, porra, talvez seja por isso que o Trump meio que tá escolhendo como sua dupla de truco o Putin. Mas o Putin não vai se aliar aos Estados Unidos. O Putin não vai se aliar aos Estados Unidos. Até porque a Rússia tem alguns dos armamentos mais cabuloso que a humanidade já fez. Explode qualquer lugar do mundo em 10 minutos. Você não tem defesa. E a AK-47, que funciona em qualquer lugar. E a K-47, é. Então a gente tá vivendo um cenário econômico que, assim, vamos dizer assim, o que seria uma forma... Vamos descartar a guerra dessa situação, né? Dessa equação. Qual seria uma forma de você neutralizar tudo isso? Todo mundo ligar o foda-se pros Estados Unidos e colocar tarifas de volta, assim como a China fez. O Brasil é muito bundão pra fazer isso. Então, a gente vai sentar pra negociar, a gente vai negociar até o último momento. Mano, o México não vai fazer isso, cara. Porque eles estão na borda. Eles são vizinhos. Os caras a presidente do México tá falando sobre isso. Que eles vão colocar tarifas recíprocas. O Canadá tá falando sobre isso. Os vizinhos dos Estados Unidos estão falando isso, né? E a gente tá nessa posição de Vamos negociar. Vamos com negociar. o quê? Meu irmão, Tipo assim, tá incomodando a gente? É porque a parada do Brasil também é interessante. Porque assim, vai foder a gente? 10%? Vai. Mas não tanto. Economicamente falando, né? Falando de PIB. Que PIB, tá, gente? PIB não representa a real situação do brasileiro. O PIB é a quantidade de dinheiro que circulou no seu país, vamos dizer assim, de uma forma bem esdrúxula. Isso não quer dizer que PIB tá atrelado à qualidade de vida. Um exemplo muito, muito, muito interessante sobre isso é de... Não consigo lembrar o nome do cara, mas ele tá falando sobre isso, né? Ele fala assim, mano, se você fizer o oxigênio uma matéria, você paga, isso aumenta o PIB, mas diminui a qualidade de vida, porque agora você vai ter que pagar pra respirar. sim. Então, PIB sim. não está relacionado com qualidade de vida. Então, a questão é, tipo, pro Brasil, do modo geral, influencia tanto. Os Estados Unidos precisam de muito do aço brasileiro. E principalmente se eles estão pensando em guerra. Porque se eles estão pensando em guerra, eles vão ter que fabricar arma. Então, eles precisam da matéria-prima. Isso é super importante. Você começar a analisar o que está sendo taxado, que país está sendo taxado, que tipo de produtos estão sendo taxados. Se você vê os produtos mais interessantes para eles, que é tipo combustível, aço, alguns artigos de comida não estão passando muito por isso, embora a comida está sendo bastante taxado também. Mas isso vai gerar uma insatisfação interna nos Estados Unidos. Porque, mano, quem tá se fudendo com tudo isso, de verdade, é o estadunidense, mano. É o trabalhador. É a classe trabalhadora que vai tomar no cu no final. É. E assim, gente, você pode ter ódio dos Estados Unidos, mas você tem que separar governo também de população, mano. A população dos Estados Unidos, embora elas sejam meio tapados, assim, pra muita coisa, porque é um sistema... Não, mas é um sistema... Ele é pensado pra eles serem assim, tá ligado? É isso que é foda, né? O sistema educacional é pra fuder eles. Exatamente, é. Eu sei disso porque eu vi de perto o sistema educacional, Tem mano. muita coisa que não dá pra culpar no cidadão médio dos Estados Unidos, porque, porra, eles foram prejudicados na educação, né? Na formação. É a mesma coisa de você conversar com um cidadão médico brasileiro. Às vezes você fala assim, não, mano, você tá falando besteira, tá ligado? Mas é porque existe um problema na educação. Mas o problema Sim. lá, eu acho que ele é muito mais embaixo que o nosso. Mas muito mais embaixo, Jai. Mas, tipo, muito mais embaixo.
E aí você tem o quê? O trabalhador, que é o ser humano comum, cara. É você aí que tá ouvindo a gente, é eu. É uma pessoa normal, que não tem nada a ver com essa treta. Ele nem concorda com o que tá acontecendo no governo. Eu vi uma reportagem recente no G1 falando sobre a mudança de preços. Uhum. E assim, é um negócio que é gritante. Você fala assim de produtos que vão subir muito o valor, o valor real, assim. Sabe? Até de comida mesmo, né? Você pega, eu tava vendo caixa de banana, beleza. Caixa de banana custa R$1,30, vai custar agora tipo R$1,60, sabe? Nossa, não mudou tanto. Muda, tá? Porque você tem que pensar que tudo isso é acumulativo. É 30 centavos aqui, 30 centavos ali. Ele é acumulativo. Aí você vê outros produtos como, por exemplo, tipo o café. O café foi um bagulho muito louco. O café lá, a média, é $14 um pacote de café. O pacote de café vai pra tipo 20. É, porque tá acabando, né, também. O café não... É uma das culturas que estão ameaçadas, né? Pode ser, a gente pode discutir sobre a ameaça do café, que eu acho que é outro debate. Mas isso daí é só pelas tarifas. Isso é só pelas tarifas, é. E vai piorar. Máquina de lavar, cara. Custa $1.000, vai pra 1.300. Você vai acumulando esses produtos, a vida do trabalhador vai ficar muito mais cara, que vai levar o quê? Uma insatisfação muito grande. Aí essa insatisfação ela vai gerar duas coisas. A insatisfação generalizada da população, que pode forçar o impeachment ou a queda do governo. A industrialização dos Estados Unidos tem que acontecer de uma forma muito rápida, para que a população não fique numa situação de querer derrubar o governo. Sim. Mas não tem como você industrializar tão rápido, porque você tem que forçar as fábricas a voltar para os Estados Unidos. Mas elas têm que voltar por vontade própria. E pra que eu vou voltar para os Estados Unidos? Você é cara, mão de obra. Você entende que a matemática não fecha? Não fecha, não fecha. Eu lembro, quando você fala disso, eu lembro muito do livro vermelho do Mao Tse Tung. Não sei se você já leu. Não. Mas tem um trecho que ele fala exatamente sobre como o capitalismo é um tigre de papel e você pode usar as amarras dele pra enforcar ele, né? Pelo que você fala, parece que é isso que tá acontecendo com os Estados Unidos, né? E pelo que eu vejo também, eu acho que é isso que tá acontecendo. Eles não têm saída. E principalmente tentando brigar com a China. Porque a China tá, tipo, cagando, mas ela tá cagando muito. Ela tá cagando muito pros Estados Unidos. Pela situação que ela se encontra hoje, atualmente, no mercado internacional. Tipo assim, a gente não vai importar mais da China. Foda-se. A China vai continuar exportando pro mundo inteiro. É, a única forma, eu não sei, porque eu não sou economista, uma forma de mudar isso seria via guerra, né? Via um conflito armado. É por isso que eu acho que a gente tá exatamente nesse pré-guerra. E isso é muito preocupante, porque olha só, o Trump tem uma aproximação com o Putin, que a gente sabe que eles sempre foram ali meio próximos. Tudo bem que pode ser que a Rússia não faça o jogo dos Estados Unidos, mas enfim. A Índia tem aproximação com os Estados Unidos. A Índia tem um governo fascista de extrema direita, do Modi. A África do Sul também não tá muito pra trás. Então assim, será que num futuro próximo seria possível ver uma virada do BRICS? Tô viajando, acho que eu já comecei a viajar aqui. Uma virada tipo de quebra do bloco? Ou de uma reafirmação do bloco? Uma tomada de controle? Não, eu acho que mais uma quebra mesmo. Eu não sei Então, mas pra isso você tem que convencer a Rússia. Porque o resto do bloco não vai sair. E se a Rússia sair, ela tá fodida também. Porque ela vai sair pra se aliar com quem? A Europa não confia na Rússia, cara. Sim, sim. É muito difícil quebrar o BRICS. O BRICS é um bloco econômico bem sólido, né? É, porque, ó, você pega assim, a Europa não gosta da Rússia. Os Estados Unidos também não. Como que você convence a Rússia a sair? Você entendeu? Aí a Rússia vai o quê? Ela vai sair pra se isolar? Do lado da China? Não faz sentido. Não faz sentido. Eu posso estar muito errado, né? A gente não sabe qual que é os interesses maléficos de cada governo. Eu fico pensando, assim, porque assim, eu fico pensando também nos países que têm arma nuclear. Que daí tem a Arábia Saudita e a Índia. São dois países que estão no BRICS. Estão no BRICS. Né? E esses países têm relações muito próximas com os Estados Unidos, principalmente a Arábia Saudita. É uma situação muito complexa, se você parar pra pensar, né? É uma nova reformulação da economia global que tá acontecendo. Exatamente, por isso que eu falei. Os Estados Unidos está tentando criar uma nova ordem mundial econômica. Essa que é a grande questão. E ele quer saber quem vai estar com ele ou não. Não, é uma grande incógnita. Porque a esperança dos Estados Unidos é que os países obedeçam. E isso não vai acontecer. Por quê? Porque a China não é mais o serviçal do mundo, ela não é mais o cachorro do mundo. Hoje a China fabrica, mas ela fabrica para dominar. Ela fabrica para governar. Porque eles têm o quê? Os meios de produção e o capital. É isso que a China tem. A China tem os meios de produção e o capital. Os Estados Unidos tem o quê? O capital, mas eles não têm os meios de produção. Se a China para de importar recursos essenciais para a fabricação militar dos Estados Unidos, acabou a fabricação militar dos Estados Unidos, mano. Da onde eles vão comprar aço?
o Brasil vai começar a vender? Peraí, mas a gente faz parte do BRICS. Se a gente começa a entrar num conflito, com certeza vai ter uma imposição do BRICS de não vender mais para os Estados Unidos. Sim, não, total. Mas é porque a gente tá na beirinha desse precipício. Faltam, o quê? 8 meses para acabar o ano que vem é ano de eleição. Qual que é a garantia da esquerda permanecer no poder nesse cenário? Tudo bem que reeleição é uma coisa que acontece se o Lula se candidatar de novo. Pode ser que sim, pode ser que ele consiga, porque ele tá bem nas pesquisas, né? Ele tá à frente de todo mundo. Mas, pensando num conflito nesse conflito bagunçado de reformulação, de BRICS e guerra comercial entre Estados Unidos e China virar uma coisa física, em que vai às vias de fato, o Brasil, ele é quase que um estado satélite, tá ligado? Dos Estados Unidos, nas eleições. Ele é a gente acaba sendo a gente tem peso nessa balança, tá ligado? Então, é Por exatamente isso que eu penso, faz muito sentido a articulação que a extrema-direita tá fazendo nos Estados Unidos, com o Eduardo Bolsonaro indo pra lá, com as Big Techs e tudo mais. Tá alinhado com um plano, tá ligado? Qual é esse plano, não sabemos. Mas faz sentido, não parece que é à toa só, sabe? E aí você tem, eu acho que um outro aspecto super importante, dentro dessa briga, né, de truco entre a China e os Estados Unidos. Hoje, né, teve uma entrevista da porta-voz lá, aquela mulher horrível da Casa Branca, e um repórter faz uma pergunta, né, sobre essa situação dos 104% em cima da China. E aí tem um bagulho, mano, que tipo, o que acontece? Ela tá falando, tipo, a representante da Casa Branca fala que a China tá querendo fazer um acordo. A China não precisa fazer acordo. Mas a Casa Branca não quer admitir isso. Os chineses não vão baixar a cabeça, cara, porque eles não têm o porquê baixar a cabeça. Porque é uma relação cultural agora, tá? Se a China baixa a cabeça, ela vai se mostrar uma potência fraca, porque ela cedeu aos interesses dos Estados Unidos, e isso não vai acontecer, mano. Então, a Casa Branca tá falando, não, a China quer fazer um acordo. É mentira, cara, eu tenho certeza que é mentira. A China não tá ligando pros Estados Unidos pra fazer acordo. A China tá esperando o que eles vão fazer. Eles vão fazer, beleza, então. Então agora a gente vai colocar a taxa de tanto também. Agora a gente vai copiar os produtos pau no seu cu. Porque isso novamente, a China tem os meios de produção e tem o dinheiro, tem o capital pra produzir. Se a China pegar os 3 trilhões de dólares que ela tem e jogar de volta no mercado, se a China começa a comprar produto pra caralho e devolve esses dólares pro mercado, a economia mundial quebra. E assim, todo mundo sabe disso. É por isso que ninguém tá criticando a China. Se eu ouvir alguém criticar a China... Ah, não. Agora eles estão cheios de dedo. Porque ninguém vai criticar a China, cara. Porque, tipo, se você tem um mínimo de conhecimento de geopolítica internacional, você sabe que a China não tá numa situação de desvantagem, nem militar e nem econômica. Então, é pra aí que nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando pra um conflito que vai ter algumas reviravoltas, e talvez a gente volte pra gravar outros episódios sobre isso, porque essa história não vai acabar agora. Isso vai se derreter por mais alguns dias até ter um estopim. Porque não vai ter como ficar com 104% de tarifas em cima dos produtos chineses, entendeu? A economia estadunidense vai quebrar, sabe? Tipo, a bolsa de valores da Europa tá em queda livre, assim, tá ligado? Sim. Tá parecendo o Tesla. Tá em queda livre. Não tem crescimento. Iremos voltar em breve para falar mais sobre esse assunto com vocês. Tem muita coisa que a gente tem pra falar sobre esse assunto ainda, e com certeza vamos ver reviravoltas aí nos próximos dias, ou novos desdobramentos. Vamos esperar os próximos episódios dessa saga, né? Dessa grande saga que está acontecendo. Beleza, gente? Nós estamos nos despedindo por aqui. Vamos deixar para vocês pensarem um pouco, ler as matérias. O que vocês acharam desse episódio? O que vocês acharam do nosso ponto de vista? Você acha que a China vai meter o pé na bunda dos Estados Unidos? E os Estados Unidos vai ter que baixar a cabeça e aceitar? O Trump vai tomar um impeachment? Será? Será que essas coisas podem acontecer? Não sabemos. Mas, para ficar informados sobre isso e mais assuntos que podem aparecer por aqui, sigam a gente nas nossas redes sociais, que estão lá, especialmente para dar esses conteúdos para você se sentir um pouco mais informado sobre essa situação virulenta do mundo. Exatamente. Se você tem algum comentário, sugestão ou dica de melhoria, o tema que você quer dar pra gente, deixa lá seu comentário, manda mensagem pra nós, que a gente vai fazer no final do mês mais um episódio com respostas virulentas sobre questões viróticas. É isso, e eu acho que nos vemos na próxima, não é mesmo, Miojo? Exatamente. Quero agradecer a presença de todos, dê uma olhada no nosso Apoia-se,
também, que é muito importante para a manutenção desse canal. Compartilhe esse podcast com quem você conhecer, com sua mãe, com sua avó, com seu cachorro, com seu gato, com a sua tia, com seu vizinho, com aquele seu amigo bolsominion para ver se ele aprende alguma coisa. Sobretudo esse. Sobretudo esse, porque estaremos de volta no próximo episódio. Um abraço para vocês e tchau, tchau.